Olá a todos e todas que nos escutam, essa é a primeira edição do podcast do Sim e Não, a coluna de opinião do Jornal A Crítica, que também tem a sua versão digital no simenão.com.br. Eu sou o Dante Graça, um dos editores da versão digital, estou aqui com a Aruana Brianese. Olá todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Também estou aqui com a Luana Carvalho. Olá a todos, também é um prazer dividir esse espaço com vocês hoje. E a gente está recebendo aqui nessa nossa primeira edição o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Olá, Marcelo. Olá, Dante. Olá, Aruana. Olá, Luana. E é uma alegria você ter o prestígio de ser o primeiro do primeiro, né? Então, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. O Marcelo que está muito concorrido aí nesses dias, né? Diante desse cenário todo político que nem parece que a gente está em recesso, né, Marcelo? Então, eu queria te perguntar aqui para a gente começar esse bate-papo. Hoje, Marcelo Ramos é um deputado de oposição? Sim, eu não posso ser um deputado que sirva a um governo que comete uma deslealdade, uma canalice, uma covardia, como a que o presidente cometeu comigo no domingo. Eu passei a quinta-feira, de 11 da manhã a 1 da manhã do dia seguinte, presidindo a sessão do Congresso Nacional para aprovar a LDO, que era um projeto do governo, ajudando o governo, e o presidente, para tentar livrar o couro do filho dele, que votou a favor do fundão, tenta criar uma outra narrativa covarde que vem junto com uma enxurrada de ataques por conta das suas milícias digitais. Além do mais, eu também não posso servir a um governo que, enquanto o povo do Amazonas morria com falta de oxigênio, ele dava uma entrevista fingindo que estava com falta de ar. Ele mandava para cá a gente para distribuir cloroquina. Eu também não posso servir a um governo que ataca tanto a Zona Franca de Manaus. Eu não posso servir ao governo que colocou dinheiro só para asfaltar 2 quilômetros da BR-319 na LDO desse ano. Então, o presidente Bolsonaro é menos pelos ataques que ele me faz, é mais porque ele faz muito mal ao povo do estado do Amazonas que eu represento. Mas, de qualquer forma, esse rompimento, o estopim acabou sendo realmente a votação da LDO, onde ali ele procurou um bode expiatório, né, para o aumento do fundo eleitoral, e acabou que isso, pelo que a gente percebeu, lhe irritou bastante, né? Em relação a isso, eu tenho uma pergunta. No caso, se ele não tivesse procurado esse bode expiatório, não tivesse tentado colocar em você a culpa exclusiva pelaquela votação, estaria tudo bem? Esse rompimento aconteceria mais cedo ou mais tarde? E outra coisa que também eu fiquei na dúvida, afinal de contas, você é contra ou a favor do aumento do fundo? Luana, olha lá. Primeiro, em relação à minha relação com o governo Bolsonaro. Se você pegar o meu primeiro dia de mandato até hoje, você vai conseguir identificar muito claramente as pautas econômicas importantes para o país e que eu considerava corretas. Como a reforma da Previdência. Como a reforma da Previdência que eu presidi, como a PEC emergencial que eu presidi a sessão, como vários outros momentos, como a nova lei de informática que eu ajudei a construir o texto. Em vários momentos cruciais da vida do governo, nas pautas econômicas importantes para o país, eu ajudei. Mas desde o primeiro dia de mandato, todas as vezes que o presidente Bolsonaro tentou avançar sobre as instituições e sobre a democracia, eu reagi. Então, óbvio que agora ficou mais duro, ficou mais ácido, por conta da deslealdade pessoal que ele cometeu comigo. Em relação ao fundo eleitoral, esse é um debate mal resolvido na sociedade brasileira. Como a nossa migração do financiamento privado para o público ela foi abrupta, o mensalão, aqueles escândalos fez com que um dia a gente foi meio corrida mesmo, privado, né? E no outro dia acordasse com o público, as pessoas não aceitam. Não é que as pessoas não aceitam 5 bi, elas não aceitam 1 bi. Se você entrevistar alguém na rua, ele não aceita dar R$10 para um candidato fazer um santinho. Então, nós temos que trazer esse debate à ordem e colocar um valor justo. Me parece que num momento grave como esse que a gente vive da pandemia, o valor incluído no texto pela base do presidente Bolsonaro, sob coordenação do líder do governo Bolsonaro, é um valor despropositado. Certo. Em que pé está essa... O senhor até comentou isso nas suas redes sociais sobre um possível acordo para que houvesse o veto e esse valor recuasse para 4 bilhões, o que ainda seria dobrar, né, o valor referente às últimas eleições. Em que pé está esse tipo de negociação? O que está acontecendo nesses bastidores aí para chegar nesse número? Já que haverá o veto, né, pelo que ele prometeu, porém a gente não pode imaginar que não vai ter
o recurso, né, profundo. Inclusive, agora há pouco eu estava vendo que ele já se declarou, né? Ele disse que ele é o presidente do Centrão ali. Então, como é que está essa negociação? Vamos separar aqui as duas coisas, né? Primeiro, que o presidente falar que vai vetar não é algo definitivo, porque a palavra dele não vale nada. No orçamento do ano passado, vocês devem lembrar, ele também prometeu vetar, esculhambou o fundo eleitoral de 1.700 e no dia de vetar sancionou com a desculpa esfarrapada de que se ele não sancionasse, ele cometeria crime de responsabilidade, que é um negócio completamente despropositado. Então, primeiro, a palavra dele não vale nada. Então, eu não sei se ele vai vetar. Agora, se ele vetar num acordão para vetar 5,7 bi e aprovar 4 bi, que é mais do que o dobro do valor atual, eu vou denunciar, porque vai ficar claro que o objetivo dele sempre foi aumentar o fundo eleitoral. Vamos esperar o que vai acontecer. Em relação à fala dele de que ele é centrão, eu queria ter oportunidade de ouvir o Eduardo Bolsonaro e o general Heleno sobre essa declaração dele. Porque vocês devem lembrar que o general Heleno, ao se referir ao centrão, fez musiquinha, disse que se gritar pega ladrão, não fica meu irmão. Ele está se autodeclarando ladrão ou ele mudou a forma de enxergar os partidos de centro do país? Das duas, uma. Pelos escândalos que tem envolvendo a tentativa de roubo na compra da vacina, eu fico desconfiado de que é a primeira. Tá certo. Após esse episódio da votação da LDO, deputado, o senhor disse que apesar de ser uma postura pessoal, ficar na oposição, o seu partido tinha lhe apoiado, o PL, né? O PL que tem ministro no governo, né? O PL que até segunda ordem está ali alinhado com o governo. A minha pergunta é, até que ponto o senhor e o PL estão dispostos a conciliar possíveis diferenças? O senhor acha que em algum momento vai ter que escolher também, ou fica no partido e muda de postura, ou muda de partido? Não, eu acho que não. A minha relação com o meu partido, em especial com o meu partido em Brasília, é uma relação absolutamente fraterna. Desde que o presidente deu as suas declarações, todos os passos que eu dei conversando com o presidente do partido. Ele estava ciente de tudo que eu estava fazendo, ele entendia e entende a minha indignação. Se você entrevistar qualquer deputado, menos os bolsomínios, todos vão entender a minha situação. Porque se tem alguém que não tem nada a ver com aquilo, sou eu. Quem mandou a lei orçamentária para a Câmara, para o Congresso, foi o Bolsonaro. Isso é uma iniciativa exclusiva dele. Mas eu sou justo até com quem não é comigo. No texto dele não tinha 5,7 bi. Foi o relator, 1,7 bi. Aí fizeram uma reunião de líderes sob coordenação do líder do governo Bolsonaro na casa do presidente Arthur Lira e decidiram incluir esses 5,7 bi. Eu não participei dessa reunião. Depois foram para a CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento. Eu não sou da CMO. Na CMO, pegaram o relator e fizeram com que o relator incluísse os 5,7 bi no relatório dele. E eu apenas coloquei para votar. Quando eu coloquei para votar, houve uma manobra regimental do líder do governo no Congresso que pediu votação nominal do texto principal da LDO. A realização de uma verificação nominal abre um interstício de uma hora para outra. Portanto, a votação do destaque do novo que era não teria como acontecer nominal. Não podia ser nominal. No entanto, ela podia ser nominal se no painel que os partidos orientam ficasse dúvida em relação à maioria. Só que no painel, só 5 partidos orientaram a favor do destaque do novo. O Novo, o PSOL, o Cidadania, o Podemos e a Rede, que não somam 50 deputados de 513. Então não houve dúvida nenhuma. Tanto que, declarado o resultado da votação nominal, ninguém pediu verificação. Pelo contrário, o líder do governo foi para a tribuna agradecer e elogiar a aprovação da matéria. Então isso é uma covardia, uma canalice, mas a verdade é uma arma muito poderosa.
Num primeiro momento vem essa avalanche, mentira de todo jeito, mas a verdade sempre se impõe. Deputado, embora essas pautas nacionais em que o senhor está envolvido estejam em destaque, acho que é inevitável a gente falar sobre eleição, né? Ano que vem, um ano de eleição. E o senhor já ensaiou outras vezes disputar cargos majoritários aqui dentro do Estado, aqui no Amazonas. Aí eu lhe pergunto, quais são os seus planos para o ano que vem? Fala-se muito no fato de o senhor vir disputar o governo do Estado. O senhor já desenhou isso? Como é que vai ficar no ano que vem? Não, olha lá, Luana, eu me nego a discutir eleição. Vamos ver o país que nós estamos vivendo. Nós estamos num país que tem 544 mil mortos por conta do Covid. São 544 mil famílias enlutadas. Nós estamos num país que tem 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. Nós estamos num país que tem 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. Nós estamos num país que 800 mil empresários tiveram que fechar os seus negócios. Vamos trazer isso para cá. Nós nunca vimos tanta gente pedindo esse sinal como nós estamos vendo hoje no estado do Amazonas. Então, quem não está com a cabeça em servir essas pessoas, em ajudar o país a superar essas dificuldades e está com a cabeça em eleição, não tem sensibilidade nenhuma e não está entendendo nada do que nós estamos vivendo. Então, eu não quero pensar em eleição, porque eu não quero desperdiçar minha energia com isso. Para mim, é um constrangimento ficar nessa briga com o presidente. Eu queria estar falando era sobre o que ele vai fazer para vacinar todo mundo, o que ele vai fazer para as pessoas terem trabalho, o que ele vai fazer para o comércio reabrir, o que ele vai fazer para quem não tem um prato de comida, como muitos que vão estar nos ouvindo agora, que estão numa situação desesperadora, qual vai ser o programa de transferência de renda que ele vai fazer para garantir comida na mesa das pessoas. O que importa para as pessoas agora não é crise, não é briga de política, o que importa para as pessoas é vacina no braço, emprego e comida no prato. Nós deveríamos estar focados nisso, mas para isso nós precisávamos ter um presidente que nós não temos. Nós temos um irresponsável na presidência da República. Agora, deputado, só para manter um pouco esse tema que a Luana puxou, numa reunião com prefeitos recentemente, o senhor chegou a chamar a atenção, né, da necessidade de reconduzir o senador Omar Aziz ao próximo mandato, né, que ele já anunciou que deve disputar em mais 8 anos no Senado. Nesse contexto, isso também é eleição. Não é importante pensar em lideranças, sejam novos nomes ou nomes que já têm experiência na política, para pensarem também ajudar o Amazonas a sair do momento que ele está, já que a gente teve foi um dos estados mais atingidos pela pandemia também e, consequentemente, por tudo isso que o senhor citou. Não é importante também olhar para uma liderança futura nesse contexto? Dante, tua pergunta ela é fundamental e eu sempre brinco, né? Se você olhar para a política do Amazonas, eu sou o mais novo dos mais velhos e o mais velho dos mais novos. Eu sou o que sobrou ali do meio entre duas gerações de políticos que vão passando aqui pelo nosso estado. Mas a tua pergunta ela é fundamental por outro aspecto. Desde que o hoje senador Omar Aziz saiu do governo, e não é nenhum julgamento em relação ao governo dele, que eu fui oposição. Eu era deputado de oposição na Assembleia. Mas desde que ele saiu, nós não tivemos mais um minuto de estabilidade política e institucional e do Estado do Amazonas unido. Nós tivemos um pedacinho de mandato com o Melo para completar o mandato dele. O Melo ganhou a eleição, mas só comemorou no dia, porque no outro dia ele já começou a perder a eleição, porque foi só confusão desde o primeiro dia de governo. Culminou cassado. O Davi foi governador 4 meses. Né? O Amazonino ganhou a eleição tampão, governou 8 meses. Foi governador 4 meses, queria ser e não pôde. Não pôde. Aí o Amazonino foi 8 meses, perdeu a eleição. O Wilson assumiu e enfrenta crise de CPI, de impeachment, desde o primeiro dia de governo. Então, o Amazonas não merece isso. Mas é culpa de quem, deputado? Quem vai ser o governador, eu não sei. Mas eu acho que a grande mensagem que pode fazer alguém ganhar o governo do estado do Amazonas na próxima eleição é uma mensagem de reconciliação. Reconciliar o setor produtivo nacional, reconciliar a academia, reconciliar os trabalhadores, reconciliar a sociedade em torno de um projeto de desenvolvimento do país, cara, e de desenvolvimento do nosso estado. Nós não podemos viver numa crise eterna. Sabe, quem perder tem que saber que perdeu, tem que ser chamado por quem ganhou. Nós precisamos de um gesto de grandeza nessa virada. Sabe, quem ganhou tem que chamar quem perdeu. Pô, vamos reconciliar aqui o nosso estado. Se eu começar a fazer besteira, vocês me criticam, mas vamos tentar juntos
dar um mínimo de estabilidade política. Pô, isso é um Estado cheio de riquezas, com uma Zona Franca que, apesar de tudo, já está com 101 mil trabalhadores de novo no meio de uma crise. A arrecadação de CMS só cresce. Um povo trabalhador, cheio de vontade de servir e que não consegue porque a política não deixa. A política no Amazonas virou uma atrapalhadora da vida das pessoas. E a política não é para atrapalhar a vida das pessoas, é para tranquilizar, para criar bom ambiente de negócio para o comerciante, é para investir na academia para que de lá saiam soluções criativas para o problema da cidade, é para garantir oxigênio quando chega numa crise como essa. A política é para resolver a vida das pessoas. E no Amazonas faz um tempo que a política só atrapalha a vida das pessoas. Quem é que pode fazer isso? Eu acho que isso é um debate que vai ser travado na hora correta. Quais são alguns dos nomes que já estão sendo discutidos? Eu acho que qualquer um pode fazer isso. Se tiver a grandeza para construir. Os outros têm que querer, né? Não adianta só um querer. Se tiver a grandeza para construir esse discurso, se quem perder se conformar com a derrota e torcer pelo país. Eu já ganhei, já perdi a eleição. Eu perdi a eleição para o prefeito Arthur Vigílio e eu não estava no outro dia embandeirado de como atrapalhar a administração dele, não. Não, eu me recolhi, fui tocar minhas coisas, fui tocar minha vida, fui me reorganizar. Então, aqui tem uma turma que não aceita perder. Às vezes eu vejo gente que eu sou gato de 7 vidas, né? Porque já me mataram politicamente umas 50 vezes, né? Quando eu fui pro PR, morreu, nunca mais se elege nada. Aí quando eu fui vice, morreu, nunca mais se elege nada. Aí agora de novo, morreu, nunca mais se elege nada. E eu vou ressuscitando e toda eleição eu tenho mais votos do que eu tive na eleição. Agora, inclusive, recentemente o senhor tem sofrido ataques também locais aqui, né, envolvendo sua família. Muito ataque, mas olha lá, a verdade, ela é um instrumento muito poderoso. Um dia desse publicaram uma nota que a minha irmã era uma das beneficiárias de um aumento que o Arthur teria dado na prefeitura. E botaram lá, Glenda Ramos da Silva. Glenda Ramos da Silva não é minha irmã. Minha irmã é Glenda Ramos Rodrigues. Então, aí agora publicaram uma foto da minha mãe, cara. Porra, uma foto da minha mãe. Essa turma não tem limite, não tem respeito por ninguém. São os marginais que vivem na lama como porcos. Publicaram uma foto da minha mãe. Minha irmã é uma menina altamente qualificada, formada em psicologia na Universidade de Valência, formada em administração pública, trabalhou na controladoria do Tribunal de Justiça, foi secretária de setor de pessoal na CEPRO, tem um puta currículo e ela não pode trabalhar? Ela não pode ter um trabalho porque ela é minha irmã? Então, isso é uma covardia sem tamanho. Graças a Deus, eu, meus irmãos, tudo que nós construímos na vida, nós perdemos nosso pai muito cedo. E tudo que nós construímos na vida foi com trabalho, com honestidade, com seriedade. Tem um monte de gente, Dante, que não gosta do Marcelo. O Marcelo tem opinião sobre tudo. Quem tem opinião sobre tudo, de vez em quando forma um inimigo, né? Porque também nós temos uma geração de político que a rede social deles parece um portal de autoajuda, né? Hoje o dia amanheceu lindo, acredito nos seus sonhos. Aí tu não sabe qual é a opinião dele sobre nada. E eu não acho leal com as pessoas elas não saberem minha opinião. Isso pode até ser um defeito, perco muito por isso. Mas a pessoa tem o direito de discordar de mim. Mas ela sempre vai saber a minha opinião. Então eu tenho opinião sobre tudo. Me manifesto publicamente, não escondo minhas opiniões, não corro de votação, como gente correu, frouxo, correu nessa votação, vai receber o fundo eleitoral e recebeu na passada. Mas correu na A gente votação. aqui trabalha com nomes, deputado. Não, deixa pra lá. Eu fico brincando o seguinte: em briga de elefante, a gente não deixa a formiga entrar. Eu estou brigando com o presidente da República. Não vou brigar. Mas, deputado, eu estou brigando com o dono dos porcos. Mas só para pedir, já que o senhor não se preocupa, ou não se preocupa, ou não tem medo, né, de dar opinião, vamos lá para uma opinião aqui. Esse diagnóstico que o senhor faz da beligerância após a eleição que impede, né, uma administração, também cabe muito para o Brasil, né? A gente tem aí, na história recente, casos assim né, que a eleição parece que não terminou. Às vezes até pelo próprio que ganhou, no caso aqui, não é, do governo atual, o próprio vitorioso parece que não desceu do palanque. E a atual bandeira aí de briga deles é a questão do projeto do voto impresso, né? Que essa semana está uma grande discussão por conta
de uma matéria do Estadão, publicada hoje, que mostra que os militares estão, né, tentando articular ali e mesmo ameaçar, né, para que seja aprovado esse projeto. Esse projeto ainda está na comissão especial e tem grande chance de morrer por ali mesmo, né? Caso ele avance, qual que vai ser a sua postura em relação ao projeto? Contra. Por quê? Eu fui o primeiro, talvez, a declarar contra, por um motivo simples. Desde 1996, nós temos eleição com urna eletrônica. São 13 eleições, fora as eleições suplementares, que nós, inclusive, tivemos uma aqui, tivemos uma em Quari, tivemos várias aí pelo interior. Nesse período inteiro, não é que não há uma prova, não há um indício sério, minimamente sério, que contamine o resultado das urnas. Então, primeiro por isso. Segundo, por uma questão técnica. O sistema do TSE já é auditável. O PSDB auditou. Eles chamam de voto impresso auditável. Inclusive, na nota do ministro da Defesa fala assim, mas como se não fosse auditável hoje, né? Vou chegar lá. Já é auditável. O PSDB auditou por conta da dúvida Aécio e Dilma. E confirmou o resultado da eleição. Segundo, para fraudar o sistema da urna eletrônica, você teria que conseguir entrar sem ninguém ver e sem ninguém perceber no sistema do TSE. Mas isso não era suficiente, porque as urnas eletrônicas, elas não são conectadas em rede. Elas só se conectam em rede depois que elas emitem o boletim da urna. Então você teria que pegar a fraude do sistema geral do TRE e aplicar em cada uma das 536 mil urnas. Pessoal, isso é muita maluquice. Mas a fraude é na totalização. Não tem como ter fraude na totalização, porque as urnas emitem um boletim. Se ali tu tiver 10 votos e quando for na totalização não aparecer os 10, tu tem impresso. Os 10 votos. Já tem voto impresso. O resultado já é impresso. Agora, o inverso não é verdadeiro. Por quê? O momento do digitar do voto, ele é secreto e inviolável. Se eu disser que eu digitei 20 e imprimiu 10, não tem como confirmar se eu não digitei 10. Agora imagine, meio-dia, todo mundo com pesquisa de boca de urna, um candidato derrotado, mandando pelos grupos de WhatsApp dele, agora vai todo mundo para a urna dizer que digitou o número e está aparecendo Vota no outro. Caos, acabou a eleição. Então, tem um discurso bonitinho de o que querem dar é transparência para a eleição. Não, o que querem é criar uma abertura para estabelecer o caos na eleição. Pois é, agora essa instabilidade pode ser estabelecida de outras formas também, né? O senhor, em entrevista à Folha, onde se coloca como oposição, fala que vai estar na trincheira da democracia e tudo. Que outras ameaças a gente pode esperar e como a gente, como cidadão mesmo, pode ajudar a se contrapor a essa nuvem, né, de retrocesso, né, que se avizinha no Brasil? Olha lá, você pode odiar o PT, e eu não sou petista, você pode odiar o PT, você pode ter simpatia por esse jeito amalucado do presidente Bolsonaro. Agora, o seu direito de odiar o PT e de ser simpatia por um amalucado, ele só existe porque existe democracia. Só existe por isso. Então você não pode querer ter o direito de defender o seu candidato e achar que quem discorda dele não pode falar. Porque amanhã o jogo vira, o teu perde, o dele ganha e o silenciado será você. Então um apelo que eu faço para as pessoas, eu não quero pedir para ninguém pensar o que eu penso do Bolsonaro. Eu quero que as pessoas se entrincheirem na defesa da democracia. E olha, é difícil a gente falar da gente mesmo, mas se tem alguém que já ajudou o presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, sou eu. Você se arrepende? Eu não me arrependo porque o que eu fiz foi o que eu achei que era certo para o Brasil. Pô, vamos lá. Eu achava que o Brasil precisava de uma reforma da Previdência. Aí eu ia ser contra porque eu tenho antipatia pelo presidente Bolsonaro? Isso é uma covardia com o país. Jamais eu faria isso. Eu achava que o Brasil tinha que aprovar a PEC emergencial, que eu presidi a sessão que votou a PEC emergencial.
eu ia encaminhar contra e atrapalhar. E agora, na oposição, o senhor vai manter essa postura ou vai ser aquela oposição que é oposição a tudo irrestritamente? Eu nunca vou ser oposição às coisas que eu acredito. Eu nunca vou ser oposição às minhas convicções. Não sei nem se isso é qualidade ou é defeito, porque, assim, como eu falei, não ter opinião sobre nada está na moda na política. Ou ter sempre a opinião majoritária está na moda na política. E eu não tenho medo de ser contra-majoritário. Enfrento, as pessoas sabem minha posição. Eleição é ganhar ou perder, ninguém entra já ganhando, ninguém entra já perdendo. Cara, e tá bom. Ah, Marcelo, tu vai perder a próxima. Cara, e se eu perder? Eu já perdi mais do que já ganhei, Dante. Cara, tô vivo. Eu perco a eleição, vou cuidar da minha família, vou correr na rua, vou praticar meu triatlo, vou nadar, vou jogar futebol, vou dar aula na universidade, vou cuidar do meu escritório para sustentar minha família. Cara, eu não nasci com mandato. Então, eu não morro por isso. Agora, eu sou alguém absolutamente dedicado. O cidadão pode dizer que não gosta da opinião do Marcelo, mas que o Marcelo não é trabalhador, que o Marcelo é preguiçoso, que o Marcelo está envolvido em qualquer situação de desonestidade. Eu tenho mais de 10 anos de vida pública e nunca respondi um processo na vida. Respondi um errado, porque eu tinha saído para ser secretário quando começaram a pagar aquela bolsa na Câmara e pararam de pagar no mês que eu voltei. O Ministério Público descuidadamente colocou o nome de todo mundo, inclusive o meu, que não recebi hora nenhuma. Então, as pessoas têm direito de discordar de mim. E ainda bem, eu luto por isso. Agora, essas agressões que são exageradas, que expõem a foto da minha mãe, que expõem o nome da minha irmã, que me mandam mensagem com as coisas mais absurdas do mundo, que me ameaçam, que dizem que vão me pegar, que sabem onde meus filhos estudam, não vão me acovardar e nem me fazer recuar. Pode vir quente. Agora, deputado, falando em vir quente e falando em morrer por mandato, a gente está vendo o presidente fazer tudo para preservar o mandato dele, para se blindar de todas as maneiras, inclusive botando ex-opositores agora no posto mais privilegiado politicamente dentro do Planalto, que é a Casa Civil. Se, digamos, amanhã o presidente da Câmara, Arthur Lira, viaja, o senhor senta lá e é responsável pela Câmara dos Deputados, o que o senhor faz com os pedidos de impeachment que estão lá, ou com pelo menos algum deles? Dante, impeachment não é tema que se trate por vingança, por ódio ou com assodamento, ou no calor de uma disputa. Impeachment é um tema que tem análise jurídica e política, tanto que é o único crime que não é processado no Poder Judiciário, é processado no Poder Legislativo. Portanto, eu tenho uma análise prévia, como deputado, que é saber se existe crime de responsabilidade ou não. Essa análise eu estou fazendo. Para, se no momento o impeachment for apresentado, eu saber se voto favorável ou se voto contra. E tem uma outra análise. Eu, provisoriamente, no exercício da presidência, posso e devo me manifestar sobre o pedido de impeachment que o presidente permanente não manifestou? Não é uma decisão simples. Nós temos um precedente disso. Vocês devem lembrar que o Eduardo Cunha abriu o impeachment e o Valdir Maranhão suspendeu a abertura. Sim. E essa decisão dele caiu. Então, eu não vou por um assodamento, né, fazer algo que me exponha, que exponha a democracia brasileira para fazer num dia e ser desfeito no outro. Então, eu trato isso com muita serenidade, até porque não é uma situação que está posta. Não tem nenhuma previsão do presidente Arthur Lira sair para que eu assuma interinamente. Acho até que se tivesse, agora ele estava cancelada. Estava cancelada nesse momento. Mas ele chegou a falar com o senhor depois que o senhor falou que ia analisar? Ele procurou? Falou maneira aí? Falou alguma coisa? Logo que saiu a fala do presidente Bolsonaro, que foi surpreendente, um negócio que ninguém esperava, completamente desproporcional. Então, logo que saiu aquela fala, eu liguei para ele, liguei para o presidente do meu partido, falei para ele da minha angústia, fiz um pedido a ele. Falei, presidente, eu não quero que o senhor compre a briga por mim. Eu entendo a função institucional dele, as responsabilidades dele são maiores do que as minhas. Os limites dele são menores do que os meus. As informações que ele tem do nível de tensão das Forças Armadas e dos poderes são maiores do que eu tenho. Então, eu respeito a prudência dele e acho que ele está correto. Então, eu não queria que ele comprasse uma briga por mim, mas ele tinha que ter dito que quem decidiu colocar 5,7 bi
foi uma reunião que aconteceu na residência oficial com os líderes, sob coordenação do líder do governo. E que eu não me afastei 1 milímetro. Isso não gera nenhum problema. Quando eu pedi a cópia dos pedidos de impeachment, ele me ligou, perguntou o que eu queria com aquilo. Eu falei, eu quero analisar. Eu quero conhecer os pedidos e analisar. Estou analisando. Deputado, e o que o senhor encontrou assim, de tão grave? A gente, num cenário não tão calamitoso quanto o que nós estamos vivendo hoje, o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi aceito, inclusive ela foi impeachmentada. O que a gente pode fazer de comparação entre o documento que pediu o afastamento dela com esses que pedem o afastamento do presidente Jair Bolsonaro? Quando a Dilma estava no processo de impeachment, eu estava sem mandato e eu estava dando aula de Direito Constitucional de Organização do Estado. Aí, imagina, apenas. No calor daquela história, eu tendo que falar de impeachment e os maluquetes que já existiam naquela época, alguns filmando as minhas aulas para ir para as redes dizer que eu era contra o impeachment, a favor do impeachment e tudo mais. Então, veja só, o impeachment, ele é essencialmente político. Se as condicionantes políticas estiverem dadas, o crime arrumam. No Collor foi o Fiat Elba, na Dilma foi a pedalada que todos os governadores deram, que todos os presidentes antes dela deram. Então, ali não tinha mais condições políticas. O povo na rua, indignado, o apoio popular dela mínimo, a base parlamentar corroída, os setores econômicos nacionais indignados porque a economia vivia uma situação muito crítica, caiu. Eu acho que ainda não tem todo esse ambiente político constituído. Ele ainda tem uma base sólida no Congresso Nacional, povo na rua ainda tem dos dois lados. Hoje, o lado dele já é menor do que o outro, né? E se nós As pesquisas mostram isso também, As pesquisas mostram. Então, eu vou dizer o que eu disse hoje cedo. Não tem fervura ainda, mas a água está esquentando. E da sociedade para o Congresso Nacional tem um delayzinho. Quando está frio, quando está morno na sociedade, está frio no Congresso. Quando esquenta na sociedade, fica morno no Congresso. E quando ferve, demora um pouquinho a ferver. Eu acho que do lado de fora, todo mundo se surpreendeu com as manifestações contra o governo. Eu me surpreendi. Em especial com a que eu vi aqui no Amazonas. Quando anunciaram, eu falei, isso não vai dar ninguém. E tinha muita gente. E mais do que isso, tinha muita gente numa manifestação muito identificada com a esquerda. Ainda não houve um ambiente que possibilitasse esse centro moderado que não aguenta mais o Bolsonaro. Mais gente insatisfeita, mais que... junto na manifestação. Tanto que agora você vê, MBL marca um dia, o outro marca no outro. Então você ainda não teve uma maturidade política institucional para juntar todo mundo nisso em defesa da democracia e depois disputar opinião sobre costumes, sobre economia, sobre meio ambiente. Disputa depois, porque se tiver democracia, a gente pode disputar opinião. Se perder a democracia, não sobra nada para ninguém. E o senhor acha, ainda falando sobre a eleição, que Lula seria um forte candidato para derrotar Bolsonaro? Qual é o nome que o senhor aposta para as eleições presidenciais? Eu acho que não dá para negar, por conta dos números, que o presidente Lula se coloca hoje como principal opositor eleitoral ao presidente Bolsonaro. Ah, mas e a terceira via? Eu acho que falta uma coisa a terceira via. Eu já conversei sobre isso com o Eduardo Leite, já conversei sobre isso com o Luciano Huck, já conversei sobre isso com um monte de gente. Falta uma coisa a quem se diz terceira via. O povo não se abraça a quem não representa nada. Ninguém vai mobilizar o povo simplesmente dizendo, olha, eu não sou nem o Lula nem o Bolsonaro, eu sou o João aqui no meio. Não, tem que ter um projeto de país. Um projeto moderado, liberal, socialmente responsável, ambientalmente sustentável e fundado nos pilares da democracia e da república. Se apresentarem isso ao Brasil, pode ser que um candidato de centro, na inviabilidade eleitoral do Bolsonaro, ocupe esse espaço. Se não, a eleição vai chegar polarizada e vamos ver o que o povo brasileiro vai decidir. Marcelo, obrigado pela tua participação nesse nosso episódio de estreia. Pode deixar aí tuas últimas palavrinhas ali para se despedir de quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Eu quero primeiro agradecer vocês, dizer da minha alegria, me sentir prestigiado de ser
o entrevistado do episódio de estreia e dizer ao povo do Amazonas, às pessoas que nos ouvem agora, que é um constrangimento para mim, no momento de tanto sofrimento, de tanta gente desempregada, de tanta gente com fome, de tantas empresas que fecharam, de tantos empresários sem saber o que fazer. A gente está discutindo crise, né? Está discutindo crise, voto impresso, está discutindo coisas que não mudam em nada a vida das pessoas. Eu tenho um desafio, que é o desafio de servir as pessoas. Eu espero que isso passe logo, para que eu possa voltar a concentrar minhas energias no que tem movido. Garantir vacina no braço das pessoas, garantir a retomada do emprego e garantir comida na mesa das pessoas. Esse é o grande desafio da política de hoje. Obrigado, então. Obrigado a quem nos acompanhou e até a próxima. Até já.